Bem, na aula anterior nós vimos o que é salmodiar e as três formas: a recitação, a cantilação e a salmodia cantada. Agora, nós vamos falar sobre algo diferente, mas complementar. Não como se canta o salmo em termos de melodia, mas como se distribui o salmo entre os participantes. Isso é muito importante. Então, nós temos aqui três formas: a salmodia antifonal, a salmodia responsorial e a salmodia indirectum, certo? São estas três formas. A salmodia antifonal é a forma mais característica do ofício divino. Nós falamos que é uma salmodia dividida em dois coros, tá? Nela, o grupo de orantes se divide nestes dois coros, alternando os versículos, também conhecido como dísticos, entre si. O primeiro coro canta o versículo, o primeiro dístico, e o segundo coro canta o segundo dístico, tá? É como um diálogo cantado entre dois grupos, dois lados da mesma igreja. Então imagina você na sua capela, na sua paróquia, na nave central, você divide ali se for dois bancos, né, por exemplo, divide no lado direito e no lado esquerdo. Gabriel, mas só tem um, então divide entre homens e mulheres, né? Um exemplo, também pode ser assim. Enfim, é como um diálogo entre esses dois grupos. Isso na prática vem de Antioquia, lá no século IV, e é atribuído a Santo Inácio de Antioquia. Santo Ambrósio usava muito, mais do que a antifonal, a responsorial, que é a próxima que nós vamos falar aqui. Isso ressalta algo muito importante, que é conhecido como o paralelismo grego, tá? Da poesia grega. A gente vai estudar isso também na próxima aula. Então tá aqui o primeiro coro, um exemplo, tá? Ele recitaria: Louvai o Senhor todas as gentes. E o coro 2, aclamai todos os povos. Imagine isso na sua capela, na sua paróquia, que coisa linda. É a igreja rezando com a palavra de Deus. Nossa Senhora. Certo? Vamos aqui para algo bem prático. Eu trouxe aqui este salmo, que eu não sei qual que é, eu esqueci de colocar aqui a referência. Então, isso, lembrando tudo aquilo que a gente viu no vídeo anterior. Pode ser recitado, pode ser cantilado, pode ser cantado. O que a gente vai trabalhar aqui são as divisões. Isso que você está vendo em vermelho é o que nós chamamos de dístico de dois versos, tá? Dístico é este conjunto de dois versos. Nós temos dísticos de dois versos, como você está vendo aqui. O que é que me diz, Gabriel, que é um dístico de dois versos? Porque no finalzinho do primeiro verso eu tenho um asterisco. Isso a gente também vai ver nos próximos vídeos. O asterisco, a flexa, o travessão, etc. Travessão duplo, tá? Mas só para você entender. Ele marca o final desta primeira metade. E ele está colocado aqui de propósito e não é colocado em qualquer lugar. Isso leva em consideração aquilo que eu falei, a poesia hebraica. Tá? Também nós vamos estudar isso, a poesia hebraica, o paralelismo hebraico, etc. Então, temos esse primeiro disco, o coro 1 salmodiaria. Porque os povos agitados se revoltam, porque tramam as nações projetos vãos. E aí o segundo coro, em azul, porque os reis de toda a terra se reúnem e conspiram os governos todos juntos contra o Deus onipotente, o seu ungido. Tá? Esse disco é um disco de 3 versos, porque a ideia do salmo se completa nos 3 versos. Então, para não ficar dois muito grande, apenas em 2 discos e um texto muito grande, em vez de se dividir em 2, se divide em 3. O que isso me indica que é de 3? Porque no finalzinho do primeiro verso eu vou ter isso aqui que a gente chama de flexa. A gente também vai estudar isso mais aprofundadamente nos próximos vídeos. Certo? Então eu posso fazer assim se eu fosse continuar o salmo. Vamos quebrar suas correntes, dizem eles, e lançá-los de nós o seu ungido. Aí aqui não é de 3, é de 2. Percebem que não tem a flex. O início do disco ele é marcado pelo travessão. Então aqui é o primeiro disco, o segundo, o terceiro e termina essa estrofe do salmo. Então aqui continuaria o primeiro coro. Vamos quebrar suas correntes, dizem eles, e lançar longe de nós o seu domínio. O segundo coro. Ri-se deles o que mora lá nos céus, zomba deles o Senhor onipotente. Aí volta para o primeiro coro. Ele então em sua ira os ameaça e em seu furor os faz tremer quando lhes diz. Tá? É uma forma de se dividir em 2 coros. Existe uma outra forma, que em vez de ser por disco é por estrofe. Tá? Aqui no seminário a gente tem o costume, aí é questão de costume, de dividir assim, em estrofes. Tá? Então, em vez de ser os dísticos, a gente divide a estrofe inteira. O primeiro coro recita o que está em vermelho, o segundo coro recita ou canta o que está em azul. Tudo bem? Além disso, a gente tem a forma responsorial, que em vez de ser 2 coros, é um solista com a assembleia.
Então, por exemplo, nas nossas paróquias, onde o povo não tem costume de rezar a liturgia das horas, alguém do Ministério de Música, que vai estar lá puxando a salmodia, um solista invoca, né? Vou pegar o mesmo exemplo. Porque os povos agitados se revoltam, porque tramam as nações projetos vãos. E aí a Assembleia responderia: porque os reis de toda a terra se reúnem e conspiram os governos todos juntos contra o Deus onipotente e seu ungido. Deu para entender essa forma responsorial? É isso, alternando entre o solista e entre a Assembleia. Existe ainda a forma indirectum não, o meu professor de latim puxa na minha orelha. Indirectum, que é quando todos recitam o salmo inteiro. Existe um salmo que eu não sei se eu não estou lembrado na verdade agora, que ele só tem, se eu não me engano, é uma estrofe. São 2 dísticos, ou seja, 4 versos. Aí não tem como você dividir, até tem, mas fica muito curto, então é melhor que todo mundo reze junto, né? A forma indirectum também é utilizado muito nos hinos, tá? O hino, ele normalmente não, ele é para que todo mundo cante, certo? Então, além disso, a gente tem a antífona, que é essa moldura do salmo. Eu já comentei também em um vídeo anterior. A antífona, ela vai fazer esse sanduíche com o salmo. Então, nós temos a antífona antes, o salmo, e depois a antífona novamente, tá? A antífona, ela também pode ser cantada dessas 3 formas, dividida de forma antifonal, de forma esqueci o nome, gente. Cadê? De forma antifonal, de forma responsorial ou indirectum, certo? Também pode ser da mesma forma. Mas normalmente a antífona, uma pessoa puxa o primeiro verso da antífona e a Assembleia responde, de forma responsorial. Aqui, por exemplo, louvai o Senhor todas as nações, e o restante da Assembleia responde, aclamai-o todos os povos, tá? É que a gente tem esse quadro que depois você pode olhar com calma, mas é basicamente um resumo de tudo isso. A forma antifonal, dividida em 2 coros, os coros se revezam cantando os versículos, aí você também tem as antífonas antes e depois dos salmos, e é utilizado em laudes e ofício de leituras. A forma responsorial, solista mais assembleia, apenas o solista canta os versículos, né? Aqui o responsorial é utilizado mais no salmo responsorial na Santa Missa. Mas a forma responsorial, ou seja, onde você divide as estrofes entre dísticos, também pode ser dessa forma, tá? Normalmente é mais utilizado quando há um refrão fixo. Existem salmos responsoriais na liturgia das horas, principalmente no ofício de vésperas, tá? E aqui também tem nos responsórios das horas e nas missas a forma responsorial. Tá? Nós temos o indireto, que é todo mundo junto. E aqui eu trouxe um exemplo, tá? Que nós temos a resposta. Esse caso é o invitatório, a gente está utilizando muito o invitatório, né? Nesse caso é a resposta, a antífona, se eu não me engano, do sábado, ou é das laudes, do ofício de leituras do invitatório do sábado santo, junto com a estrofe, né? Então, se eu fosse cantar isso daqui... O Cristo, o Filho de Deus, com seu sangue nos remiu. Vinde todos adoremos. A Assembleia responde. O Cristo, repete no caso, né? O Cristo, o Filho de Deus. Aí o solista puxaria. Vinde exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva, ao seu encontro caminhemos com louvores, e com cantos de alegria o celebremos. A Assembleia responderia, o Cristo, o Filho de Deus, com seu sangue nos remiu, vinde todos adoremos. Esta é uma forma responsorial, né? Eu tenho aqui a estrofe com a sua resposta, tá bem? Aqui é a antífona que eu falei para vocês que está entre os salmos. Nesse caso, é a antífona relacionada ao Salmo 2. Então, como que seria isso daqui? Os reis de toda a terra se reúnem. E aí a Assembleia responde, né? Uma forma, tá? E conspiram os governos todos juntos contra o Deus onipotente, o seu ungido, tá? É uma forma de se rezar antífona. Aí viria o salmo, né? Porque os povos agitados se revoltam, porque tramam as nações projetos vãos.
E aqui fica da sua forma, você divide da forma como você quiser. Ou de forma antifonal, entre dois coros, ou de forma responsorial, entre um solista e o coro. Aqui lembrando, não vai ser a resposta fixa, vai ser uma forma responsorial dividida entre um solista e um coro, é isso que eu quero dizer, tá? Ou todo mundo junto, tá? Então essas são as formas de nós cantarmos o salmo. Aí depois do salmo, reza-se novamente a mesma antífona. É isso, e até o nosso próximo encontro, no qual nós iremos estudar um pouco mais essas questões da salmodia e dos sinais, tá certo? Deus abençoe você.